Olá, bom dia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que 1 em cada 3 crianças é obesa. E esse dado é mais alarmante se a gente levar em conta que essa mesma pesquisa aponta que em 2025 nós teremos 11,5 milhões de crianças e adolescentes obesas. Mas por que isso acontece? O que mudou para que essa taxa de obesidade crescesse tanto nos últimos tempos? É sobre isso que nós vamos falar nesse programa. E para quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a doutora Carolina Rilui, que é nutricionista. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada. 11,5 milhões de crianças e adolescentes obesas daqui a 2025, que está bem aí. Não é um número, assim, a gente pode pensar assim, um número extravagante demais para um período tão curto? É uma projeção que assusta, alarmante, né? Porque problema de saúde pública, né? Nós já estamos cursando para um problema de saúde pública. Por enquanto ainda não é. Ainda não é, mas está muito próximo. próximo. Ainda não é, né? Mas está muito próximo. Está muito próximo, então, né? assim, tudo mudou muito ao longo dos 30 anos, pode-se dizer, os hábitos de vida, incluindo hábitos alimentares e hábitos de atividade física, ou seja, hoje nossas crianças e adolescentes não praticam atividade física, são sedentárias, e isso levou muito a esse quadro caótico que se apresenta, que a tendência é piorar, como a gente está vendo. A tendência é piorar, né? Piorar. A gente tem, então, quadros de mudança de hábitos alimentares. Isso mudou muito mesmo. Sim. Mas a mudança do cotidiano da criança, eu acho que influencia até muito mais. Por exemplo, antes a gente tinha criança que brincava na rua, né? Uma criança pode brincar na rua, né? Foi assim, a violência crescente, né? Os pais já deixam as crianças mais confinadas, trancadas em casa. E as crianças, desenvolvimento da tecnologia, né? Ficam no tablet, no computador, no celular, então sedentárias. A gente sabe que o sedentarismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma patologia. E não há o gasto de energia. E fora esse hábito... Só tem um biscoito recheado o dia todo e a falta da prática de exercício, né? Foi tudo, vamos dizer assim, analisando de uma forma bem mesmo pejorativa, foi tudo de ruim, né? Alimentos industrializados, cada vez mais a mídia divulgando muito esses alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura trans, que são os biscoitos, né? Ricos em sal, que é um conservante, salgadinhos de pacote, que as crianças consomem muito, aquilo ali é só gordura vegetal hidrogenada e sal e sódio, então coisas que fazem muito mal aos biscoitos. Aqueles pacotinhos de batata frita que são assim, os queridinhos de tudo quanto é criança e adolescente. É muito complicado. É muito complicado. É muito nocivo. A gente vê agora que as crianças também, mesmo com essa vida sedentária, muitas têm uma agenda tão lotada que você fica pensando assim, amanhã de manhã tem aula normal, aquela que a gente tinha sempre, sim. De tarde tem judô, tem inglês, tem yoga, tem não sei mais o que tem. Essa agenda corrida, assim, ao invés de facilitar, ela faz atrapalhar? Olha, isso pode gerar na criança, como existe uma solicitação muito grande para uma idade que não é ainda propícia para tantos afazeres, para ser tão atribulada, que no adulto que a gente fica com a agenda assim, né? A gente já vê as crianças assim. Eu acho que isso gera uma ansiedade na criança. A criança não tem aquele momento de relaxar. Né? Isso é um componente também que tem a ver. Os pais cobram muito hoje das crianças. A gente vive num mundo em que é um imediatismo muito grande que eu percebo, inclusive no consultório, quando a mãe chega com a criança. Já tem a escola, às vezes a manhã toda, e de tarde tem a aula particular e depois vai para o inglês. Tem criança que chega em casa de noite. É verdade, chega almoça junto e chega em casa de noite junto com os pais, né? Porque então, tem a aula particular, tem o inglês, aí assim vamos dizer assim, só para aliviar a consciência um pouquinho, a gente bota numa atividade física que não dá muita coisa. Geralmente é pouco para essa ingesta de alimentos calóricos e nocivos que a criança tem muito hoje, né? E que infelizmente a família é muito responsável. Não tem como a gente não culpar os pais, né? Tendo muito cuidado, mas são os responsáveis por toda a situação que acontece. Por exemplo, o controle da vida da criança está com os pais, né? Claro, os hábitos alimentares estão na casa, né? Se os pais se alimentam mal, a criança vai se alimentar mal também.
Então aqui a gente não pode desconectar a alimentação da família com a alimentação da criança. Pois é, quando chega uma criança no seu consultório, a mãe normalmente leva a criança para... Meu filho está obeso já, quando não é mais nem gordo, já está obeso, precisa de uma dieta. Mas às vezes o resto da família, de uma forma geral, não precisa. Como é que fica essa situação? Dá para fazer uma coisa diferenciada para uma criança ou um adolescente, que já é complicado por natureza? Não, a família tem que entrar. A família ela tem que entrar, até porque se essa criança está com sobrepeso é porque ela não está se alimentando bem. Então, mesmo que a família não esteja com sobrepeso ou obesa, mas a alimentação não está adequada. Com certeza, ali a gente identifica hábitos que não são saudáveis. E aí a família tem que entrar, não tem como desconectar, entendeu? Se a criança chega à mesa e ela vê no almoço batata frita, frituras, ela não vê vegetais, não vê frutas, isso acontece muito, como que ela vai consumir esses alimentos se não tem a mesa oferecidos para ela, né? Não é fácil, na verdade não é fácil, mas você tem que começar, inclusive, desde cedo a ofertar esses alimentos para a criança. Depois do desmame, que é com 6 meses, você tem que começar a ofertar. E tem que ter muita paciência. A mãe tem que ter muita paciência, porque a criança, quando ela deixa o leite materno, ela só tem aquele sabor do leite materno. Então ela começa a rejeitar já alguns alimentos. E aí tem que ter toda uma estratégia de oferecer. Hoje a criança não gosta, mas tem mãe que fala assim, eu não ofereci mais. Não, tem que oferecer sim. Não no dia seguinte, mas depois tem que oferecer. Mas aí entra um outro componente, assim, só para eu atrapalhar um pouquinho mais esse seu raciocínio. Entra aquela coisa da pressa e da falta de tempo. Muito. A mãe está atrapalhada com a agenda lotada, ela precisa chegar cedo no trabalho, às vezes não tem quem ajude, ela precisa alimentar aquela criança e levar para a escola. Aí, criança não quer isso aqui, então dá logo o que ela gosta e a gente se livra do trabalho. É mais ou menos isso? Claro, aí bota um biscoito recheado, que está entre os alimentos mais nocivos que existe, porque é rico em gordura trans e açúcar. Ali não tem nada de nutritivo. Alguns tem leite, mas assim, perto dos componentes maléficos, nem se considera. É tão bonitinho, né? Tão bem embalado, né? Que a gente compra assim, na maior alegria, achando que está fazendo uma boa coisa para o nosso filho, né? A indústria faz colocar o pacotinho recheado, com bichinho, colorido, tudo que atrai a criança. Tudo que atrai a criança. Então a mãe coloca o quê? Refrigerante, uma lata de refrigerante e biscoito doce ou salgado. É sempre o danado do biscoito. Aquele é o lanche maravilhoso. Pois é, nós vamos fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, aí eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre alimentação infantil, mudança de hábito, essa coisa toda. E a gente estava falando no lanchinho da criança. A gente falou de refrigerante, mas a gente pode também botar um suco. O suco versus fruta. O que acontece? Hoje é uma polêmica, né? Uma polêmica danada. Isso vale para a criança também ou vale só para a gente? Olha, para a criança e para a gente. A gente não pode radicalizar, como hoje tem profissionais e algumas pessoas também erroneamente pensam. O que acontece? A fruta, ela tem um componente que é essencial, vamos dizer, para a saciedade e para a saúde. Ela conserva as fibras do alimento. Isso. Tá? E o ato de mastigar é importante, né? O alimento está no estado sólido, então ele vai lhe dar mais saciedade. Tá? Enquanto que o suco, eu vou dar um exemplo bem prático. Um suco de laranja, 200 ml. Para ele ficar gostoso, a gente tem que colocar umas 4 laranjas. Isso. Né? Ninguém que me dê um suco com 2 laranjas que não dá. E água. E água que não dá. Então, 4 laranjas tem aproximadamente, uma laranja média tem 70, 80 calorias, tem 330 calorias. No ingênuo copo de suco, se ele for puro. Se ele for puro. Aí vamos fazer a comparação, né? Ao passo que se eu comer, vamos lá, aí a quantidade de açúcar, frutose é açúcar, tá? Claro que não vou comparar uma sacarose, um açúcar branco refinado, mas é açúcar, eleva a glicemia sanguínea, tá? Também. E 350 calorias no ingênuo copo de suco que não vai lhe dar saciedade porque
é líquido. É um alimento Isso, líquido. isso. Ao passo que, se eu comer uma laranja com o bagaço, que tem as fibras, que é tudo de bom para o intestino, para a saúde, baixar a glicemia, baixar o colesterol, vai lhe dar saciedade, e essa laranja tem 70 calorias. Olha só a economia de calorias que a gente faz, Claro, né? e para a saúde. Agora, vamos intermediar a coisa. Não é nem tanto, nem tão pouco. Não é dizer o suco é proibido. Nem não. tanto, nem tão pouco. O suco ele tem vitaminas, tem minerais. Então, coloca um pouco de água nesse suco, né? Agora, claro, opte pela fruta. Se puder consumir a fruta, é melhor. Agora, se eu não vou consumir a fruta hoje, eu não posso tomar suco de jeito nenhum, não é assim. Mas a gente tem que saber, né, o porquê das coisas. Um pouco de cada coisa faz Claro, bem, é sempre lógico, aquele bom senso, lógico. né? Pode levar para a criança um suquinho, faz um sanduíche. Mas de preferência um suquinho feito na nossa casa, aquele Sim, industrializado sim. não vale muito não, né? Não, porque ele é muito rico em conservante, corante, acidulante, sódio, que é um conservante. Então, esses sucos de caixinha, geralmente as mães colocam. O achocolatado de caixinha também. O achocolatado de também caixinha é muito nocivo, cheio de É gordura. uma praga, viu? Mas a praga eu falo no sentido daquela que se espalha com rapidez e que todo mundo absorve, né? sim. Porque quase todo mundo toma suco de caixinha, quase toda criança toma o chocolate de caixinha. É uma pena, Pois porque é. o aporte de açúcar é muito elevado, né? E aí tem um conservante. E aí, como faz para se fazer essa mudança, para se conseguir essa mudança de hábitos para uma criança, mas que ela está absorvendo hábitos que são da família, ela não nasceu com hábito nenhum, Sim, né? sim. Ela está absorvendo hábitos que são da família. É fácil, como é que se consegue isso? Olha, em primeiro lugar, antes da gente falar da mudança, quando a gente fala de criança, é já criar hábitos, né? Isso. Então, a mãe ter essa consciência e a família já ter hábitos saudáveis, porque depois mudar já é mais difícil. Mudar é difícil, é. Mas pode. Às vezes adulto chegando no consultório querendo mudar hábito, e a gente só não muda quando está morto. Mas enfim. E a criança é até mais fácil mudar, porque ela não tem tantos anos como um adulto tem de hábitos ruins. Então você pode mudar sim. Aí vai uma tomada de conversa com a criança, dizendo por que aquele alimento faz bem, que vai deixar forte. E entra também a questão lúdica do papai, a criança. A gente tem que ter muito essa sensibilidade. Olha, os orientais, a gente tem que realmente se render, né? A lancheirinha das orientais, eles colocam o quê? Frutinha com carinha de bichinho, sanduíche, decorados. Olha, os lanches são decorados, porque aquilo atrai a criança. Sim. Atrai, por isso Se a gente é atraído por um prato bonito, mas com imagine certeza, uma a gente criança, começa né? a comer com os Com olhos. os olhos, é verdade. Agora tem que ter exatamente essa paciência, sensibilidade para fazer, porque a criança ela é muito sensível mesmo. E quando já é um adolescente, doutora, como é que faz? Adolescente, ele já tem uma complicação natural, porque a gente já disse que adolescente é complicado, então ele já é complicado por natureza. É do contra. É do contra sempre. Se disser come mamãe, ele diz, não, eu vou comer melão. É do contra. Opa. E aí? Não, é sempre muito bom que a mãe leve num profissional, junto com o adolescente, que ele tenha um momento só com o profissional e um momento a mãe com o profissional. Ah, sim, tem um momento só de vocês. É vamos dizer. bom para que o profissional, porque às vezes quando vai junto, a gente percebe muito no consultório, quando vai junto com a mãe, aí às vezes tem logo desentendimento. Na boa, entre aspas, né? É mesmo, porque a mãe diz, eu tô cansada de reproduz o cenário de casa. De casa. Eu tô cansada já de falar e ela não me atende. Aí começa logo a brigar, aí tira o foco da consulta, entendeu? Então, assim, o profissional tem que tentar de todas as formas atingir aquele adolescente. Mas né? consegue, Falando da consegue saúde. mesmo. Isso, sim, falando da estética, porque o adolescente ele já começa alguns a se preocupar, mocinha, sim, né? Começa com o namoro, 14, 15, 16 anos de idade, aí você entra por esse lado da saúde e da estética, são as duas melhores coisas que existem. O que é mais fácil de incentivar crianças e adolescentes? É a ter uma alimentação mais saudável, o que você vai conseguir, mas às vezes não é tão fácil, ou a prática de esporte, tirá-la do sofá, deixar o celular um pouquinho de lado. É uma concorrência desleal com a gente hoje. É desleal da indústria, né? Da mídia. Eu estou aqui na mídia, mas infelizmente a mídia propaga, sim. lógico. Os pais também, alguns não estimulam, não têm esse hábito de atividade física. Aí também tem a atividade física. A criança que vê um pai e uma mãe
praticando, tendo isso na sua rotina, normalmente ela vai seguir. Os filhos são o espelho dos pais. É e a gente verdade. fala aqui da alimentação, não adianta eu dizer que isso faz bem se eu não como. pratico, se eu não faço, se eu não como. Né? Então, em relação à atividade física também funciona assim. Se o pai diz, eu morro de preguiça, eu detesto atividade física, a criança ela vai dizer imediatamente que ela não gosta. Ela não gosta. Seria tão bom que não fosse assim, mas os filhos são exemplos dos pais. Eu já tive mãe que diz isso. Carol, eu odeio atividade física na frente de uma criança de 14 anos. Pronto, aí ela vai dizer o que eu adoro. A não ser que ela seja contestadora por natureza, e a minha mãe não gosta. Sim. Pois agora eu vou fazer. Não diga isso não, mãe, pelo amor de Deus, tem que ter um momento com a mãe sozinha. Um momento com a criança, adolescente. Para quando se encontrarem, sabe, falarem a mesma linguagem, mais ou menos porque isso, eu fico né? assim, triste quando a mãe diz isso na frente da criança. Pois então, de novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e vamos voltar logo para continuar esse papo com toda certeza. Só um minutinho. Voltamos ao nosso último bloco de conversa aqui sobre obesidade infantil. A gente está falando, a gente acha bonito criança gordinha, né? Mas isso só vale para bebê, né, doutora? Depois que cresce já não fica mais bonitinho aquelas dobrinhas todas, né? Criança ainda, mas fica ainda. Todo mundo ainda acha com 1, 2, 3, 4 anos, verdade, 5. Aí é bonitinho e gordinha. Quando começa a crescer, as pessoas já começam a achar feinha, né? Pois então tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Que acontece, inclusive, não só na idade infantil ou da adolescência. As pessoas só se preocupam realmente, infelizmente, quando a obesidade ela já está num grau muito elevado. E que traz as consequências indesejáveis de uma doença, vamos dizer assim. Consequências deletérias. Né? Então, na verdade, assim, a gente tem uns níveis, né? O eutrófico, que é a criança normal, como a pessoa normal. Nome? Eutrófico. Tá. É normalidade em termos de peso. Aí tem o sobrepeso, aí vem sobrepeso grau 1, obesidade, grau 1, 2, 3. As pessoas só se preocupam realmente quando estão gordas demais. E a criança também. Então, na verdade, a obesidade grau 2, ela vem do sobrepeso. Sim, claro. Então, quando começa a aumentar de peso... Comer é mais fácil, né? Comer é gostoso, é fácil. Toda hora eu bato nisso aqui, mas já faz parte, esse barulhinho aqui já faz parte. A gente acha comer gostoso, então a gente quase nem percebe quando vai engordando, quando percebe. Mas a gente está falando muito só da gordura, mas a gente tem que falar das consequências. A gente está falando das causas, mas tem as consequências que ainda são piores que as causas, Com né? certeza. Quais são as principais atividades, principalmente para uma criança da obesidade? E aí é que é preocupante, porque a criança, ela já vai ser uma criança com sobrepeso ou obesa, ela vai ser um adolescente sobrepeso ou obeso e provavelmente um adulto. E se chegar à idade adulta. Porque ela já começa a ter uma elevação de colesterol, ela já começa a ter uma elevação de glicemia, problemas ortopédicos. Né? Então, vai ser um adulto obeso, ou seja, a probabilidade da diabetes tipo 2, que é adquirida em função de hábitos ruins, cardiopatias, hipertensão. Hoje a gente já tem no consultório crianças hipertensas, crianças com a glicemia lá em cima. Cada vez mais cedo, né? Mas porque o consumo de alimentos industrializados, que eles são ricos em açúcar, principalmente gordura trans. A gordura trans, ela serve para quê? Além de levar um óbito, né? Se você realmente não tiver se conter, para dar palatabilidade, cremosidade, aquele cheiro do sorvete, é o que? Gordura trans. Né? Então, os alimentos hoje, cada vez mais, eles são ricos em sódio, açúcar e gordura. E isso leva o quê? Diabetes, cardiopatias, entupimento de artérias, hipertensão. Né? Os alimentos industrializados, praticamente todos são ricos em sódio. Essa gordura trans, só lhe interrompendo, essa gordura trans não havia sido proibida a utilização dela em alimentos principalmente infantis? Existem países que já é proibido, todo tipo de alimento já é proibido. Infelizmente, no nosso país, a coisa ainda está muito lenta. Né? Aqui ainda não está essa proibição, né? Aqui é liberado, você pode fazer. Sim, mas ainda com relação a essas doenças, quando chega uma criança já nessa situação,
por exemplo, uma criança de 10 anos, 11 anos, que já chega com essas doenças causadas pelo excesso de peso. Mesmo assim, a reversão de hábitos alimentares e de atividade física pode, de alguma forma, dar uma mudança nesse quadro? Claro, é isso que a gente tem que fazer, né? Ela já, obviamente, ela vai passar por um médico, né, especialista na área. O ruim é que às vezes já tem que tomar medicamento, né, mas o que a gente tenta muito é, através de mudança de hábito, reverter esse quadro mesmo, com alimentação e com atividade física. Aí é que eu sempre falo no consultório, isso serve para todas as faixas etárias. Infelizmente, o ser humano ele tem que ir pela dor e não pelo amor. Né? Então, você pode prevenir, sim, com atividade física e a nutrição. Depois que já está instalada a patologia, aí tem que fazer mesmo. Aí tem que fazer mesmo. Não tem aí já não é opção, correr. é obrigação. Não é opção, porque aí a projeção de um quadro muito ruim lá na frente se mostra. Né? Então, a diabetes, a gente sabe que as consequências de uma diabetes elas são muito ruins para o organismo, né? Principalmente um adolescente que fica diabético, né? Uma hipertensão. Para um adulto ter um AVC lá na frente, se não se cuidar, é o que se espera, né? Infelizmente. E é comum você receber esse tipo de pacientes? Hoje já tem muito adolescente chegando assim, gordura no fígado. Adolescente com gordura no fígado. Está ficando cada vez mais comum. De vez em quando você conversa com alguém, porque o médico disse que eu estou com gordura no fígado. A esteatose hepática, consumo exagerado, principalmente de açúcar. Olha que a gente fica tão triste, por que outro dia até eu vi numa rede social, eu postei inclusive na minha, por que se associa criança a alimentos tão nocivos? Não. Você premia a criança. É verdade. Né? Com bala, faz com isso doce. Aqui que eu te dou um docinho. Por que faz isso aqui que eu te dou uma banana, então? Não existe essa possibilidade, não existe, né? Não existe. Mas não, isso porque a gente não considera um prêmio, né? Então a gente também passa para a criança essa ideia de que prêmio é aquela coisa que é gostosa demais e que de alguma forma faz mal, né? E que na verdade não tem nem que premiar. A comida não pode ser uma moeda de troca. Isso. Mas se for, já é errado essa atitude. Se for, você já premia com coisas ruins. Então aquela coisa vamos dizer, é uma hipocrisia. Assim, tudo que associa a criança é alimento nocivo. Aí quando a criança está gorda, já com uma pressão elevada, um açúcar elevado, aí você, meu Deus, foi o que aconteceu. Como é que essa criança engordou desse jeito? Que ela foi? Mas engraçado, e se sabe, não é só um nutricionista que sabe, os pais, a população sabe o que é um alimento nocivo. Mas mesmo a gente assim, sabe, né? se dá para a criança esse monte de doce. Hoje se sabe que o açúcar, ele é um grande vilão. Um grande vilão. Hoje, antigamente não era a gordura saturada, que não é mais, mas hoje se sabe que o grande vilão é o açúcar mesmo, né? O refrigerante, que a gente tem o hábito quer dizer, ele já faz parte da nossa lista de supermercado da semana. Infelizmente. Infelizmente faz parte, sim, da lista de muita gente. Esse hábito, de alguma forma, você tem, assim, a noção de que ele pode ser revertido um dia? Olha, infelizmente, refrigerante a gente considera ele um dos piores alimentos que existe na face da terra, né? E a gente você pode dizer, consuma domingo só, né? Ou no aniversário. Semana, não é? Isso. Eu acredito que sim, em função desse cenário que cada vez mais ele se torna caótico, pior, tá? E já tem muitos pais que já não dão mais. Infelizmente, alguns ainda dão, porque é rico em sódio, é rico em açúcar, é rico em conservante, tem uns elementos altamente cancerígenos, comprovadamente, entendeu? Então é muito complicado, né? E que não traz, sabe qual é o problema? Refrigerante porque é barato, infelizmente. Né? E a gente fica pensando assim, se tem tanta coisa ruim, por que é considerado alimento, né? O que é considerado alimento e a gente bota na mesa para consumir? É complicado. Mas essa perspectiva de em 2025 a gente ter 11 milhões de crianças e adolescentes obesos, você acha que tem alguma possibilidade dessa perspectiva, dessa expectativa não se concretizar? Olha, tem que existir políticas públicas antes de chegar nesse cenário, né, nesse número. Vai ter que existir política pública que reverta. Campanhas. Tem que ter. A gente não tem campanha nesse sentido, infelizmente, né? Não tem. Então, assim, é tudo que vai contra uma criança ser saudável. Né? Inatividade física, alimentação errada e falta de campanha de esclarecimento. Isso, tem que bater de frente contra mesmo salgadinhos de pacote. Eu trabalhei numa escola que
a merenda escolar era muito saudável. Tinha dia que tinha arroz, feijão e carne. Olha que maravilha. E eu vi as crianças chegando com salgadinho de pacote, que custa 50 centavos. Aí eu fiz uma reunião com as mães. Falei, está sendo ofertado para o seu filho aqui, né, uma alimentação maravilhosa. Aí eu chamei as mães e consegui. Então, foi uma campanha que eu fiz, né, muito restrita, muito pontual. Uma atitude isolada, vamos dizer assim, mas dentro de um ambiente ali que deu consegui. certo. Né? Já imaginou se isso se reproduzisse em todas as escolas, onde as crianças dependem dessa merenda escolar? E tocar os pais mesmo, né? Eu tenho amigas que dão, mas aí eu brigo, que dão uma lata de refrigerante com um biscoito. Pode lanchar, filho. Pode lanchar, TV. Exatamente. Levar para a escola isso. Aí eu brinco, falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ou então pega essa lata de refrigerante, pacote de biscoito, senta aqui no sofá e assiste esse desenho. E fica quieto e não perturba. Isso. Infelizmente, assim, a gente toca os pais quando fala isso, mas acontece mesmo. É verdade. Em algumas famílias, né? Doutora Carolina Arrilho, a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre certeza. Isso é um assunto quente. Mas nós vamos falar outras vezes com toda certeza. Mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para você. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia para você também, que você já sabe que essa entrevista e todas as outras, como eu digo todos os dias, com a sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser, veja e reveja qualquer uma delas que já foi para o ar ou essa que está indo agora. Vamos estar sempre à sua disposição. Mas todos os dias, de manhã, 8h30, eu vou estar aqui esperando você, tá?